E então eu encontrei alguém que não estava lá. O rosto que eu não poderia esquecer, mas não era o mesmo. A voz que eu lembraria em qualquer lugar, irreconhecível. As roupas de sempre que eu nunca vi. Eu encontrei alguém que não estava lá. E mais uma vez, tudo que eu queria era poder esquecer. É assim que a gente começa falando da nossa criatura de hoje, da nossa ameaça paranormal do dia, espectro inesquecido. Cara, essa criatura me pegou de surpresa de um tanto, mas de um tanto que vocês não têm ideia. Antes da gente começar a falar dela e entrar em detalhes, né? Lógico, já vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, deixar aquele comentário para ajudar a gente. Se você ainda não comprou o seu suplemento de Ordem Paranormal Sobrevivendo ao Horror, tem o cupom de desconto passando aqui embaixo, o cupom SCARAB, que você pode comprar qualquer produto no site da editora Jambô, ganhar um descontinho e ainda nos ajudar aqui do canal, beleza? O que mais? Aqui embaixo, né, você vê todas as redes sociais que a gente tem, que o canal atua, @Oblitaí18 em todas elas. Se você quiser um jeito mais fácil de acessar essas redes, é só você escanear o QR Code aqui do lado, ele vai te direcionar para todas essas redes sociais, além de outros conteúdos aqui do canal, beleza? Agradeço todo mundo que está me apoiando lá, a gente está trocando uma ideia muito bacana pelo Instagram, é lá que eu tô chamando a galera para jogar comigo na One Shot dos inscritos, tá rolando uma vez por mês aqui no canal, com o apoio do Grimório Paranormal. Então, se você quiser jogar com a gente, por favor, já me siga lá no Instagram. Lá a gente bate papo, caixinha de pergunta, novidade, um monte de post sobre a Ordem Paranormal. Você será muito bem-vindo. Maravilha, eu acho que eu falei de tudo. Então vamos lá, né? Eu estava comentando sobre o Espectro Inesquecido. E esse texto que eu li no começo, ele é justamente a introdução dessa nossa ameaça. E por que eu falei que ela me pegou muito de surpresa? É porque existem poucas e raras vezes em que o paranormal ele pode voltar para fazer o bem. E essa, cara, esse espectro inesquecido é o gancho perfeito para isso acontecer. Fiquei muito feliz quando eu vi essa criatura. Estou louco para usar ela numa aventura e vou explicar exatamente para vocês o porquê. Primeiro vamos falar do mais óbvio aqui, que todo mundo já deve ter percebido a essa altura, mas, né, claramente esse pequeno esqueleto aqui, com uma katana ou katana no peito, todo mundo, né, deduziu e muito provavelmente está correto, que é a nossa querida Liz, né, a falecida Liz, aqui como um espectro inesquecido. Ficou realmente muito, muito bom a aparência da criatura, a arte excepcional. Eu gosto muito desses tons que foram utilizados, o esqueleto aparecendo, muito bom mesmo. Assim, foi uma das que eu mais gostei. E vamos lá falar sobre ela, né? Entrar em detalhes do espectro inesquecido. O livro ele fala o seguinte, ele deixa claro, né? Não são almas perdidas, muito menos fantasmas, apenas lembranças distorcidas como uma faixa de luz refletida em um prisma de horrores. Então não se trata efetivamente de uma criatura paranormal, mas sim de um espasmo da membrana que volta ali para atormentar os aventureiros. O livro ainda acrescenta um detalhe muito interessante, tá? Ele fala assim: o anacronismo da representação de uma morte incerta gera um conflito, uma sobreposição quase quântica, um espectro inesquecido que existe e não existe ao mesmo tempo, até que seu passado seja descoberto por um marcado que compartilha de sua mesma marca. O que ele quer dizer nesse primeiro parágrafo aqui, tá? Ele fala o seguinte, ele deixa claro pra gente o seguinte: o espectro inesquecido, ele é uma memória. Porque ele não é uma memória de uma pessoa qualquer, ele é uma memória de um marcado. O livro, né, de Ordem Paranormal, ele deixa bem claro que todos os jogadores são marcados. Tá? Todos os jogadores são considerados marcados para efeitos de RPG. Isso quer dizer o quê? Que só pode existir um espectro inesquecido de algum personagem que já foi jogador, na sua mesa ou na sua história. Tá? Isso tá bem claro, obviamente, né? Você é o mestre, você é livre para adaptar como você quiser. Quem sou eu para falar da regra de alguém? Mas, se você quiser jogar nos termos do livro, é isso. Só pode existir um espectro de um personagem seu que morreu. Aí ele quer dizer isso daí. E o espectro, ele vem, e as habilidades dele confirmam muito isso. Ele vem, na maioria das vezes, para ajudar os seus jogadores. Aí isso dá um efeito no RPG muito, muito incrível.
Ele ainda continua aqui, né? Espectros inesquecidos são representações translúcidas, espectrais e distorcidas de um marcado que morreu no passado em que poderia ter sobrevivido, manifestado graças a revelações anacrônicas em um lugar onde até mesmo as memórias são imprevisíveis. Confirma basicamente o que a gente falou, né? Que era de um jogador que morreu por um acaso ali, num desatento de batalha, e ele pode acabar voltando. E olha só que interessante, tá? Aqui embaixo, ele dá mecânicas pra gente transformar, a verdade é essa, pra gente transformar a ficha de um jogador que morreu em um espectro inesquecido. Isso é muito genial, muito genial. Muito em breve eu vou trazer um vídeo fazendo justamente isso. A gente vai testar na prática, vou pegar uma ficha de um personagem que morreu e a gente vai transformar ele num espectro inesquecido para ver se dá certo. Mas ele fala assim, né? Que cada espectro possui estatísticas e habilidades baseadas no marcado do qual ele se originou. Por isso que isso confirma o que eu disse, né? Uma transformação da ficha do jogador para uma ameaça paranormal. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, a gente vai fazer uma ficha, né? Como eu comentei, mas basicamente ele fala o seguinte: ó, o VD vai ser igual ao Nex vezes 4, que é a mesma balanceamento que a gente faz para saber que criatura, qual VD é adequado para os seus jogadores. Você pega o VD e divide em 4, e você faz o contrário. Você pega o Nex e multiplica por 4. E assim por diante, ele vai falando todos os aspectos aqui para você pegar o ponto da ficha do jogador e transformar. E aí, aqui inclusive ele dá um exemplo, né, de criação. Se você ficar confuso, ele coloca aqui as possibilidades para você ir seguindo, né, de um personagem de 55 de Nex. E, né, convenhamos, provavelmente seria ali a ficha da Liz, né, que eles transformaram. E olha aqui que interessante o Enigma do Medo, que ele fala sobre o espectro, tá? Esse aqui é bem importante. Ele fala o seguinte: um espectro inesquecido é o resultado de uma morte de um marcado. Isso a gente já conversou. E por essa natureza, as condições específicas dessa morte sempre serão imprevisíveis. Um espectro inesquecido pode surgir, por exemplo, de um flashback em uma história contada fora da cronologia, ou até mesmo ao revisitar um ambiente com a membrana fragilizada em que o personagem de um jogador morreu em outra missão no passado. Então aqui ele já dá duas opções pra gente, nas quais o espectro inesquecido pode surgir. A primeira delas é, ó, isso aqui fala se não é exatamente uma deixa para trazer a Liz em algum spin-off de ordem, alguma coisa fora da cronologia, porque ele fala exatamente isso, né? É uma história contada fora da cronologia. Então, ele pode acontecer dos jogadores estarem conversando, sentados ali, e aí um jogador relembra: putz, a gente tinha o fulano, fazia parte da equipe, super gente boa, e aí, tcharam, o fulano ressurge para atormentar os jogadores agora como um espectro inesquecido, cara. Genial. Muito bom. Ou então, ele fala que é quando você volta, né, no lugar de morte daquele jogador, o que também é muito genial, né? Imagina que na campanha que você tá jogando, um personagem de jogador já morreu, eles descobrem que o perigo, né, o próximo perigo da campanha vai acontecer no mesmo lugar em que houve aquela batalha anterior, e eles têm que voltar lá. Quando eles voltam lá, quem os recebe? Tcharam! Espectro inesquecido. Muito bom. É muito legal de fazer isso numa sessão, né? Com certeza surpreenderia muito os seus jogadores, ainda mais quando o jogador que interpretou aquele personagem saiu da campanha e aí ele volta, por exemplo, para fazer uma participação especial. Fica muito legal mesmo, tá? Façam isso na campanha de vocês. Ele continua, né? Isso faz com que algumas habilidades e condições para dissipar um espectro inesquecido sejam únicas de cada manifestação e estejam associadas à personalidade, escolhas e ações daquele personagem enquanto ainda vivo, mas distorcidas e transformadas pela entidade do outro lado. Ou seja, para você sumir com aquele espectro inesquecido, vai depender muito de como o jogador interpretava aquele personagem que faleceu. Tá bem legal também, dá para trazer muitos momentos, reviver, né, muitos momentos legais de uma mesa com isso. Principalmente se for uma campanha longa, né, e aí você puxa isso lá na frente, aí voltam, pô, a gente tem que pensar exatamente o que aquele personagem gostava de fazer, porque esse vai ser o enigma do medo que vai resolver o espectro. Muito legal, show de bola. E aí vamos direto agora pro que interessa de fato, né, que é a ficha do espectro inesquecido. Eu não vou falar de todos os dados aqui, vou levantar só os importantes.
Primeiro ele tem VD 220, né, então um VD consideravelmente alto, perto dos que nós estávamos tratando até então. Ele é uma criatura de energia, conhecimento e morte, tá? Considerado inclusive grande, mas lá em cima ele fala que ele vai ter o tamanho que o jogador tinha, que o personagem tinha quando era vivo. Bom, aqui eu não vou entrar em detalhes, né? Ó, defesa 27, então né, não é uma defesa assim tão alta, pontos de vida 340. E aí, as habilidades que ele possui aqui, né, principalmente essas aqui dessa coluna do lado, são as que confirmam exatamente o que eu havia dito sobre o Espectro Inesquecido surgir, né, provavelmente na maioria das campanhas ele vai surgir como um aliado, e que as habilidades de combate dele são muito feitas para ajudarem os seus jogadores. Pode ver, ó, aqui ele tem uma ação livre, né? Teste de perícia. Exceto luta e pontaria. Se o teste de perícia é todos, né? Exceto luta e pontaria, quer dizer que não é para luta, certo? Aí depois ele continua, teste de perícia de novo. Depois, cena de investigação. Aí embaixo, testes para procurar pistas. Para procurar pistas. Depois, cena de investigação. Ciência e medicina. E aqui embaixo mais ainda, né? Ó, ele tem a equipe trauma. O espectro pode gastar 2 de PI para remover uma condição negativa de um aliado adjacente. Então ele vai ajudar. Então, tudo isso aqui me leva a crer, embaixo também, o aliado adjacente, né? A habilidade funciona para curar um aliado, e assim por diante. Todas essas habilidades me levam a crer que o Espectro Inesquecido ele foi feito para ajudar os seus jogadores. Então ele aparece na sessão, provavelmente vai causar um pequeno susto, né? Uma comoção quando um personagem falecido volta, mas depois disso ele tá lá naquela cena para ajudar os jogadores a resolverem a investigação daquele local específico. Então isso é muito legal, tá? Obviamente que ele pode vir também como um inimigo, por isso que ele é uma ameaça paranormal. Então olha esse gancho de aventura que interessante, né? Imagina, você vai fazer uma sessão em que os jogadores vão em tal lugar, eles encontram um espectro inesquecido, que era um amigo falecido. Esse espectro inesquecido, né, ajuda eles a resolver ali um mistério da investigação. Quando eles finalmente vão para enfrentar então e derrotar o inimigo ali daquela sessão, o inimigo consegue de alguma forma, né, manipular o espectro e ele se vira contra os jogadores. E aí começa a luta. Esse para mim é o cenário clássico, assim, né? O cenário perfeito para um espectro inesquecido brilhar. Muito genial, daria muito para fazer isso. Então as habilidades dele, galera, voltam meio que nesse ponto, tá? Não tem muito segredo, não. E aí o que vai, como todas essas habilidades aqui, elas são mais para ajudar, né? Essas dessa coluna aqui são mais para ajudar. As de dano mesmo ficam a cargo do que ele tem aqui embaixo. Então, agredir, né? Corpo a corpo, ó, o teste aqui de 2d20 mais 10, e uma pistola sinalizadora. Então, assim, você pode ver que, né, o dano da espada, ó, em si não é muita coisa. Ah, bom, tem 31 aqui. É mais considerável. 31 de dano já pega bem, já pega bem. Mas você pode manipulá-lo, obviamente, do jeito que você quiser. Eu tô muito ansioso para ver um espectro inesquecido em ação, né? O conceito foi o melhor que a gente viu até agora. Achei genial. Para comoção, né? Para termos de roteiro e uma campanha. É uma criatura muito, muito boa. Parabéns aí aos idealizadores. Comentem aí o que vocês acharam do Espectro Inesquecido. Eu particularmente gostei bastante. Deixem o like, se inscrevam no canal. A gente volta então para trazer depois a ficha, né, que eu comentei, criando de fato um Espectro Inesquecido. Fechou? Combinado? Valeu, um abraço e